em entidade, nem filiada a nenhuma entidade, somos voluntários fazendo um trabalho por você. E agora eu falo como advogado, conhecedor dessa causa, 4 anos pesquisando o precatório do Fundef, larguei tudo na minha vida de outras causas, minha esposa toma de conta de previdenciário, direito de família, essas coisas, né? E eu só precatório do Fundef. E agora, como advogado, vou colocar todo o meu conhecimento à disposição, juntamente com o Antônio Carlos Araújo, está aqui do meu lado, meu ex-professor. Doutor Antônio Carlos, nós temos 3 leis. Vamos começar as análises agora. 3 leis. Nós conquistamos com a derrubada do veto uma lei ordinária 14.057. Depois eu quero que você me diga, no degrau das leis, na hierarquia, o que isso significa para nós. A lei ordinária 14.057, que é de 2020, mas nós derrubamos o veto em março de 2021. Vou contar 2021. Nós temos a emenda 114, que está no seu peito, de dezembro do ano passado. E agora conseguimos a lei regulamentar que diz o que essas outras como deve ser feito o que essas outras já deram como garantia de direito. Queria que o senhor começasse explanando, eu anotei bem aqui meu papel aqui, dizendo assim, como são as 3 leis que nós temos. Me fale delas, por favor. Então, vamos já falar delas aqui. Bem, Celso, vou dar o meu boa noite novamente, tá? A todos os professores e professoras que nos acompanham, todos os municípios do Piauí, por que não dizer também fora do Piauí, outros estados, o Brasil, uma vez que essa live ela está aí na internet para que todos possam ver, né? Então, eu queria agradecer a todos que nos ouvem, que nos veem, assim, sedentos de cada vez mais orientação com relação ao precatório do Fundef, e já pedir desculpa, né, por essa demora, as pessoas, os primeiros que entraram, né? O Celso já explicou que teve uma forte chuva lá onde ele está, e teve aí um probleminha técnico novamente, mas graças a Deus estamos aqui, vamos iniciar, tá, Celso? Sem muitas delongas, tá, Celso? Sem muitas delongas, eu queria dizer que hoje a gente vai fazer essa análise da Lei 14.325. Então, essa lei, ela foi aprovada, né, agora, dia 12, né, e foi publicada dia 13 no Diário Oficial da União, e aí causou um grande burburinho, né? Eu vi aqui várias postagens dizendo, agora o professor tem direito, né? Agora o professor vai receber os 60%, e não é bem assim, tá? Essa lei, ela tem um histórico. Ela iniciou com o PL, né, Projeto de Lei 10.880, na Câmara, ainda no ano de 2018, e depois ele se transformou no Projeto de Lei 556, no Senado. E foi aprovado agora, mês passado, no Senado. Salvo engano, no dia 14, esse PL foi aprovado no Senado. Nas últimas conferências nossas, nós chegamos a falar sobre esse PL, tá? Que tinha sido aprovado já e que foi para a sanção do presidente e que agora se transformou em lei. Então, eu queria dizer para as pessoas, que os professores, que essa lei 14.325, ela faz uma alteração na lei 14.113. E o que é a lei 14.113? A lei 14.113 é a lei que institui o Fundeb, ou seja, o novo Fundeb, ou o Fundeb permanente, que está vigente a partir de 2021. E essa lei, ela traz 2 regrinhas básicas, tá, Celso? 2 regrinhas básicas. E essas regras, elas são com relação aos beneficiários, e a gente já sabia quem eram os beneficiários, a gente falava em todas as nossas conferências, todas as nossas orientações, a gente já falava quem são os beneficiários. Então, quem são os beneficiários? São os professores efetivos, contratados, seletistas, aqueles que trabalharam no período do Fundef. Já já a gente se aprofunda um pouco mais, que é o período de 97 97 a 2006, tá? 97 a 2006. Então, essa é a primeira regra básica que a lei traz. A segunda regra básica que a lei traz é com relação a como será pago, como será rateado entre os professores. E esse rateio, ele acontece de forma proporcional. A gente também já falava sobre isso nas nossas conferências, porque nós já sabíamos. Então, proporcional a quê? Proporcional à carga horária. Se o professor tem 20 horas, se tem 25 horas, se tem 40 horas. E proporcional ao tempo trabalhado, aos meses trabalhados. Tem professor que trabalhou 1 ano, tem professor que trabalhou 5 anos, tem professor que trabalhou exatamente os 10 anos
do Fundef completo. Então, essa lei traz essas duas regrinhas básicas, e essa lei, ela entra no nosso ordenamento como uma lei ordinária, altera uma outra lei ordinária, mas eu queria que todos entendessem que esse projeto de lei, que é de 2018, no decorrer dos anos, nós conseguimos duas leis que eu reputo, né, de mais importância, que foi a Lei 14.057, e essa lei de 2020, 14.057, garantiu os 60% para o professor, e em 2021 a gente foi mais além, a gente foi ao nível constitucional, com a emenda constitucional que garantiu ali os 60% para o professor. Então, nós temos uma garantia constitucional dos 60%, está lá estampado na Constituição, ó, 60% é direito do professor, e agora nós temos essa lei, é a terceira lei, você vê que é uma consolidação do direito do professor, é uma consolidação, essas duas leis, e mais a emenda constitucional, ela ajuda a consolidar ainda mais que os 60% são do professor, e essa lei traz essas duas regras, porque a gente ainda encontrava, Celso, gestores, né, prefeitos, que diziam, mas como é que vai ser pago? Né? Eu sei que 60% é para pagar professor, mas como vai ser pago? Então, agora a gente tem mais essa lei, que é a 14.325, e que essa lei traz essas duas regras básicas, que eu já falei, que é quem são os beneficiários e como serão pagos. Fora isso, pessoal, fora isso, a lei não tem mais delongas. A lei, inclusive, ela é uma lei muito sucinta. É uma lei bem enxuta, tá? E eu vou pedir para o Celso que ele possa espelhar a lei aí para a gente na tela e vocês possam ver. Eu vou ler, né, para vocês, para que vocês possam assimilar bem essa questão do que é a lei, do que é a redação da lei, para que a gente tire todas as dúvidas. Vou fazer isso agora. Vou compartilhar aqui a lei. Eu vou abrir aqui o PDF da lei, tá íntegra, baixado do site do Planalto. Estou fazendo aqui e vou colocar, está abrindo aqui, vou colocar para que o doutor Antônio Carlos faça, e eu vou tentar grifar aqui os pontos onde ele está explanando. Tá aqui, deixa eu ver se o tamanho está legal aqui. Já está bacana, que dá para a pessoa ver aqui, tá em tela cheia aqui. Pois bem, vou já compartilhar a tela aqui. E aí todos aí vão poder acompanhar, já que é uma análise dessa lei, falando que as outras já vêm sabendo, não tem uma... aqui, ver se ele consegue ver agora. Agora nós vamos ficar aqui no tamanho reduzido. Doutor, deixa eu ver, eu vou sair daqui, deixa eu tirar eu aqui, Ricardo, deixar só você. Só você, fechar minha câmera aqui. Isso, deixar só o Antônio Carlos ver a lei. Pronto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar o teu comentário também. Só um pouquinho que eu tiro o teu comentário, tirar esse comentário aqui. Eu deixei aqui o comentário, não. Agora sim. Você pode grifar aí, você pode grifar logo o artigo 47, pronto. É o artigo 1º da lei, o artigo 1º. Certo. Eu queria só fazer um destaque hoje aqui, mais uma vez, porque eu tive comentários de professores de 2 municípios da Bahia e um do Piauí, de que a Lei 14.057, de que a emenda constitucional, e esse é o mesmo texto que vem aqui nessa 14.325, que ele não servia para municípios onde o dinheiro já tinha sido depositado, tá? E eu disse, olha, disse numa reunião para um prefeito, inclusive, não é assim que se lê, é para todo o recurso que tenha sido recebido e que vai receber. Porque a lei diz logo o seguinte, essa lei trata sobre a utilização dos recursos recebidos pelo Estado, Federal e município. Tá bem aqui. Então, eu quero deixar só esse verbo aqui, ó, recebidos. Isso quer dizer que quem já recebeu o dinheiro, doutor Antônio, tem que cumprir essa lei também, não é isso? Exatamente. Quem recebeu o recurso vai ter que cumprir, até porque nós já temos a emenda constitucional, nós já temos a Lei 14.057. Então, por que a lei ela diz que os recursos recebidos, inclusive, ela faz uma previsão para o futuro, essa lei. Uhum. Já a gente pode falar também sobre isso, viu, Celso? Que é também uma confusão que alguns professores fazem. Pode ir pedindo que eu vou marcando aqui para você. Pode ir pedindo que eu vou marcando para você aqui.
Não, eu queria só dizer que é os recursos recebidos. Então, se já recebeu, está dentro da formatação dessa lei. Tá? Está dentro da formatação. Se recebeu hoje, está dentro da formatação dessa lei. E se receber no futuro, está dentro da formatação da lei. Pronto. Inclusive, quem já recebeu, o pagamento do rateio é integral, 60% de uma vez só, né? Quem já recebeu, recebeu o valor integral, né? Não recebeu sob a égide da emenda 114. Eu queria que você circulasse aí o artigo 1º, é o 47A, tá? Bem aqui, pronto. Pronto. Então, eu queria só chamar a atenção aí, viu, Celso? Essa lei 14.325, eu já informei, ela alterou a lei 14.113, que é a lei que regulamenta o novo Fundeb. Então, essa lei aqui, ela acrescentou o artigo 47A. E a redação do artigo, ela diz o seguinte: serão utilizados na mesma finalidade, com os mesmos critérios e condições, para a utilização do valor principal, os recursos extraordinários recebidos pelo Fundef, tá bom? Fundef e Fundeb. Então, em resumo, o que esse artigo diz? Que os recursos extraordinários recebidos em decorrência de decisão judicial relativa a valores do precatório do Fundef, do Fundeb e do novo Fundeb, né, do Fundeb permanente, serão aplicados com os mesmos critérios do fundo principal. Então, como a gente aqui está trabalhando só Fundef, a gente vai se ater ao Fundef, tá? Então, o Fundef, ele é o inciso 1. Se você puder circular o inciso 1, viu, Celso? O inciso 1, ele é o Fundef. Pronto. Você circulou aí. Então, o que ele diz? Os recursos extraordinários recebidos em decorrência de decisão judicial serão aplicados com os mesmos critérios e condições estabelecidos para o fundo principal. Qual fundo? O fundo do inciso 1. Qual é o fundo? É o Fundef, tá, pessoal? Inclusive, ele diz aí, do fundo previsto na Lei 94/24. Que lei é essa, pessoal? Essa Lei 94/24 é a lei que instituiu o Fundef no direito brasileiro. Foi vigente só 10 anos, foi de 97 a 2006. Então, qual era o critério, qual era a condição estabelecida lá no Fundef? Era que 60% fosse para pagar professor. Então, essa lei, ela faz essa remissão, ou seja, o critério e a condição para o rateio do Fundef será o mesmo do fundo principal, ou seja, 60%. Mas você vê que essa lei, ela só está complementando o que já existia, porque nós já tínhamos a emenda constitucional que diz que é para pagar 60%. Né? Então, está aí a primeira explanação sobre o inciso 1, que se refere ao Fundef. E a gente aqui vai se ater somente ao Fundef. Depois a gente pode até falar do Fundeb, tá, Celso? O Fundeb é o inciso 2, e a gente pode olhar aí que o Fundeb é de 2007 a 2020. E o inciso 3 já se refere ao novo Fundeb, ou Fundeb permanente, né? Então, antes dos professores questionarem, eu quero dizer que, com relação ao Fundeb, não existe precatório, pessoal. Mas a lei já faz uma previsão. Se, porventura, existir no futuro, aí essa lei já prevê como será feito o pagamento e o rateio, tá bom? Então, nós vamos aqui nos ater ao inciso 1, porque o inciso 1 é que fala do precatório do Fundef, tá? Aí eu queria que você passasse aí, Celso, para o parágrafo 1º, inciso 1, logo abaixo. Pronto, exatamente esse que você circulou. Pessoal, esse aí é a primeira regrinha que eu falei que a lei trouxe. Qual é a regra? É quem terá direito. Vejam só quem tem direito. A lei está dizendo. Quem tem direito? Os profissionais do magistério da educação básica que estavam no cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura do Estado Federal e dos municípios, olha lá, com vínculo estatutário, seletista ou temporário, desde que em efetivo exercício na rede pública. Então, olha aí, a primeira regrinha.
Quem são os beneficiários? Os professores que trabalharam no magistério, profissionais do magistério, que trabalharam durante os anos de 1997 a 2006 e que eram efetivos, seletistas ou contratados, tá, pessoal? Olha, também vão ter direito os que já estão aposentados. E também vão ter direito, ou seja, são beneficiários, aqueles que trabalharam na época, mas que já são falecidos, que vão ter direito de habilitar os herdeiros. Então, essa é a primeira regrinha da lei que eu tinha falado no início para vocês e que ela diz o rol dos beneficiários. A segunda regra, Celso, quero que você circule aí, tá bom? É o parágrafo 2º, inciso 1. Pronto. Esse parágrafo 2º, inciso 1, pessoal, ele é a segunda regrinha que eu tinha falado para vocês. E ele diz o seguinte: o valor a ser pago a cada profissional, aí, inciso 1, é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício do magistério. Pronto, pessoal, é a segunda regra. É a segunda regra. Então, como serão pagos os professores? Serão pagos de forma proporcional. Proporcional à carga horária, ou seja, à jornada de trabalho, e proporcional aos meses trabalhados, aos meses e anos trabalhados. Então, essas duas regrinhas são as regrinhas básicas que a lei traz. E são as regras que complementam o que está lá no texto constitucional. Porque o texto constitucional, ele apenas estabelece, é direito do professor, tem que pagar no mínimo 60% profissional do magistério. E essa lei, ela é uma regulamentação, ela diz como será pago e quem são as pessoas que serão pagas. Então, essas duas regras são as regras mais importantes que a lei traz para nós que estamos trabalhando o precatório do Fundef. Tá, Celso? Beleza. Só para deixando bem aqui, doutor, fazer uma segunda perguntinha sobre ela. Não quer dizer que o governo federal, o governo estadual e os prefeitos vão pagar só por causa dessa lei. Eles vão pagar por causa das duas leis que já foram conquistadas e essa aqui que esclarece, né? Porque todas elas foram sancionadas pelo presidente da República. Porque eu vejo a pessoa, às vezes, me comentou: doutor, mas agora tem uma lei que o presidente da República sancionou. Eu digo: não, todas elas ele sancionou. Precisa. É a Constituição que diz assim. Então, essa aqui é a que tira aquela dúvida do prefeito, quando a gente chega lá, que ele diz: mas como é que eu vou fazer? Isso aqui tira aquela dúvida. Agora, aqui tem o artigo 3º. Eu queria que você comentasse um pouquinho dele, porque eu já teve professor que me disse: olha, agora se não pagar, vai suspender os recursos do município. Me diga aí. Exatamente. O artigo 3º, Celso, ele traz... É uma punição, né? Como é? É uma espécie de punição. Ele traz uma espécie de punição, mas é uma condição para que os municípios possam contratualizar com a União. Então, ele diz lá que a União suspenderá os repasses de transferências voluntárias com os estados e os municípios que descumprirem a destinação estabelecida lá no artigo 47A. Qual é a destinação? Em resumo, gente, pagar 60% do professor, tá? Então, quem não cumprir, os municípios que receberem e não cumprirem podem sofrer uma punição. Qual é a punição? A punição é de ter suspenso as transferências voluntárias. Eu só queria explicar, Celso, o que são as transferências voluntárias, tá? Então, os municípios e os estados, eles recebem alguns tipos de transferências da União. Algumas que a gente chama de transferências voluntárias, que é essa que está no artigo 3º, e transferências legais e constitucionais. Então, eu ouvi perguntas assim, me mandaram: professor, agora não vão, se não pagar, não vão mais receber o recurso do Fundef. Não é isso, pessoal. Não é isso. O recurso do Fundef é um recurso de transferência legal, constitucional até. Não pode deixar de ser repassado esse recurso. O que pode é suspender transferência voluntária. Aí você me pergunta: e o que são as transferências voluntárias? As transferências voluntárias são acordos, pactuações, convênios que os municípios realizam com a União. Então, essas é a que nós tratamos de transferências voluntárias. Então,
esse artigo ele criou uma condição a mais para que os municípios e os estados possam fazer convênios com a União, por exemplo. Porque para você conveniar com a União, você tem uma série de requisitos. Você tem que ter todo o seu cálculo, ok? Você tem que ter certidões negativas federais, ok? E agora ela criou mais um requisito. Qual é o requisito? É de que aqueles municípios que receberam esse recurso do precatório do Fundef, eles serão obrigados a fazer a destinação do pagamento do professor. Se eles não fizerem, eles terão a suspensão dos repasses de transferências voluntárias. É isso que a lei quer dizer. Ela não quer dizer que, se o município não pagar, não vai mais receber o recurso do Fundeb. Não tem mínimo sentido disso, tá? O Fundeb é o financiamento da educação no Brasil. Ele não vai ser deixado de ser repassado por causa disso, tá? A lei fala transferência voluntária. Então, aqui um ponto importante para que a gente esclareça para os professores, tá? Essa dúvida. Transferência voluntária é o exemplo mais comum, é o convênio, tá? Que os municípios e os estados fazem com a União. Então, é um requisito a mais. O município que receber e não pagar, professor, ele vai ter essa espécie de punição, né, da União, pode suspender. Então, o que eu queria acrescentar, Celso, é que a gente vê que é uma estrutura de leis, ou seja, um arcabouço de leis, várias leis, que garantem cada vez mais os 60% do professor. Garantem cada vez mais. É uma consolidação. Então, não é uma lei. Não é só a Lei 14.057. É a Lei 14.057, é a Emenda Constitucional 114 e é agora a Lei 14.325. Ou seja, é uma consolidação. O direito do professor ele está se consolidando cada vez mais. E por que ele está se consolidando? E vai se consolidar cada vez mais com as decisões dos tribunais, tanto o Tribunal de Contas da União quanto os tribunais de contas dos estados. Por quê? Porque ele está na Constituição. Ele está na Constituição. Se nós vivemos no Estado legalista, no Estado democrático de direito, tem que cumprir o que está na Constituição. Tem que cumprir o que está na lei. Então, essa é uma garantia cada vez maior. É tanto que, agora, no posicionamento do ministro Alexandre do Supremo Tribunal Federal, ele se posicionou justamente nesse sentido. Ele disse que, na época, o acórdão do Tribunal de Contas da União de 2018 estava correto, mas que para a legislação de hoje, para a emenda constitucional que já existe, a 114, o TCU deve reformar o seu posicionamento, ou seja, deve dizer agora o que está de acordo com a Constituição Federal. E o que a Constituição Federal diz? Que 60% é para pagar professor.